Real Madrid e Barcelona, dois nomes que dispensam apresentações, né? Mas na 24ª rodada da La Liga, a história foi completamente diferente para cada um. Hoje, a gente vai mergulhar em duas partidas que mostram um contraste brutal no momento de cada equipe. E tudo começa com aquela pergunta clássica, que sempre aparece na resenha com os amigos. Afinal, ter mais a bola no pé é garantia de vitória? Pois é, os jogos que a gente vai ver aqui dão uma resposta bem surpreendente para esse debate. Vamos aos fatos. A rodada 24 foi um divisor de águas para os dois maiores da Espanha. De um lado, a gente teve uma vitória dominante, que valeu a liderança. Do outro, uma derrota daquelas bem frustrantes, que deixa um monte de dúvidas no ar. E os números não mentem. Olha só, o Real Madrid passou por cima da Real Sociedade um 4-1 incontestável. Já o Barcelona, mesmo criando bastante, tropeçou feio contra a surpresa do campeonato, o Girona, e perdeu por 2-1. Só por aí já dá pra sentir o clima, né? E é aqui que a história começa a ficar realmente curiosa. Vamos dar uma olhada na primeira estatística, aquela que muita gente usa para dizer quem controlou o jogo. Mas será que controlar é mesmo sinônimo de vencer? Olha essa diferença. É gritante. O Barcelona teve impressionantes 70% de passe de bola. E perdeu o jogo. Enquanto isso, o Real Madrid, com seus 52%, nem precisou dominar tanto assim para aplicar uma goleada. Fica claro que ter a bola por ter, sem objetividade, não resolve. O que importa é o que se faz com ela. Muitas vezes, um jogo inteiro é decidido em questão de segundos, num momento de máxima pressão. E para essas duas equipes, a marca do pênalti foi o palco onde a sorte, ou melhor, a competência, sorriu para um lado e virou as costas para o outro. Vamos começar com o momento que virou o símbolo da frustração do Barcelona. Uma chance de ouro para tomar as rédeas da partida, que acabou se transformando num balde de água fria. E que momento, hein? Nos acréscimos do primeiro tempo, jogo aberto, a jovem estrela Lamine Yamal teve nos pés a chance de colocar o time na frente, mas ele desperdiçou. Com certeza foi um ponto de virada, um golpe na confiança que o time sentiu para o resto do jogo. Agora, em completo contraste com a frustração do Barça, a gente teve a frieza e a contundência do Real Madrid. Vinícius Júnior não tremeu, assumiu a responsabilidade e mostrou que é ser decisivo. A história do Vini foi o exato oposto. Com aquela velocidade e aquele drible que a gente conhece, ele não só sofreu os dois pênaltis, como foi para a bola e converteu os dois com uma calma impressionante. Foi o cara do jogo, simples assim. Chamou a responsa e decidiu. Agora vamos mais a fundo na análise. A gente vai usar uma métrica que está cada vez mais popular, os gols esperados, ou XG, para entender a história que os gols contam e aqueles não contam. Basicamente, o XG mede a qualidade das chances criadas. Ele calcula quantos gols um time deveria ter feito com base nas finalizações que teve. É a ferramenta perfeita para a gente ver quem realmente aproveitou as oportunidades que criou. E olha, os números do XG escancaram a verdade. O Real Madrid foi letal. A expectativa era de pouco mais de 3 gols e eles fizeram 4. Superaram a média. Já o Barcelona, que desperdício, tinha uma expectativa de quase 3 gols e marcou apenas 1. Essa é a diferença entre criar chances e saber botar a bola na rede. E essa diferença toda de eficiência fica ainda mais clara quando a gente coloca uma lupa nos protagonistas de cada ataque. A história dos times se reflete diretamente no desempenho das suas estrelas. O contraste é nítido. Vini Júnior teve uma atuação de gala, nota altíssima, herói da vitória. Já o Lamine Yamal, apesar de todo o talento, teve uma noite infeliz, simbolizada pelo pênalti perdido. Isso se reflete em outras partes do campo, sabe? Enquanto De Jong tentava ditar o ritmo por Barça, no Real Madrid entravam jovens como Arda Güler, com uma fome, uma vontade de ir pra cima, que o time catalão simplesmente não conseguiu igualar. Mas a análise não para no ataque. É muito interessante olhar também para os goleiros. Um deles brilhou, mesmo com a derrota do seu time, enquanto o outro foi um pilar de segurança numa vitória tranquila. E que dado curioso! O jogador com a maior nota no Barcelona foi o goleiro João Garcia. Isso significa que ele trabalhou demais para evitar uma derrota ainda pior. Do outro lado, o Courtois foi seguro. Um gigante, como sempre, mas sem precisar ser o herói da partida. Isso diz muito sobre como cada defesa se comportou. Certo, mas e no final das contas, qual foi o impacto de tudo isso na tabela da La Liga? Porque esses resultados de uma única rodada acabaram mudando completamente o cenário do campeonato.
Pois é, não foram apenas jogos isolados, eles mexeram diretamente com a briga lá em cima, criando uma nova dinâmica e principalmente colocando uma pressão diferente em cada um dos lados na disputa pelo título. E a consequência foi imediata e direta. A vitória do Real Madrid, combinada com o tropeço do Barcelona, jogou o time merengue direto para a liderança do campeonato. Foi o exemplo perfeito de como aproveitar a chance quando o rival direto escorrega. E no fim, fica essa reflexão. Depois de olhar para esses dois jogos, fica a pergunta: o que realmente define um time campeão? É o futebol bonito, a posse de bola, a estética? Ou é a eficiência implacável, a frieza de matar o jogo quando a chance aparece? A resposta, pelo menos nesta temporada da La Liga, parece estar cada vez mais clara.